Mais um Tokudok pra você e hoje material exclusivo e inédito, porque eu vou desvendar toda a polêmica da dublagem de Gogol 5 no Brasil. Aquela que é super criticada, todo mundo já criticou Gogol 5, né? Mas de quem é a culpa? Você sabe de quem é a culpa? Hoje eu vou te explicar. Dai Sentai Gogol 5, ou como ficou traduzido no Brasil, Os Gigantes Guerreiros Gogol 5. É a sexta série da franquia Super Sentai, que é dos heróis coloridos, como a gente já sabe, né? Gogol 5 passou originalmente em 1982 lá no Japão, mas chegou aqui no Brasil só 8 anos depois, estreando em março de 1990 na TV Bandeirantes. E foi a primeira série tokusatsu dessa geração que entrou no ar em horário nobre, à noite na TV. Tamanha a aposta da Band para ela, e dividiu aí horário com Charivan, Machine Man e Metalder. Mas não durou muito não, logo foi para tarde e saiu do ar em 1993, indo depois também para a Rede Record, mas também não deu muito certo. Bom, também não era criticada só por conta da dublagem, a produção dela era a mais antiga das 4 que passaram no Brasil. E apesar dela ser a mais antiga, ela não foi a primeira, e sim a terceira a estrear, pegando carona aí no sucesso de Flashman e Changeman lá na manchete. Tá, mas como assim? Porque Changeman é de 1985, né? Estreou no Brasil em 88. Flashman, que é de 1986, estreou em 1989. E Gogol 5, que é de 82, só estreou em 1990. Então, pelos efeitos mais fracos que parecia na época, isso dava a impressão de um certo retrocesso aqui no Brasil. O mesmo caso que passou com o Pobre do Gavan, que é o primeiro Metal Hero, mas o quarto da franquia que passou no Brasil. Pra você que não assistiu Gogol 5 ainda, não viu a trama, se liga. A trama aí é bem próximo do que a gente conhece de outras séries de heróis coloridos, né? É um Império do Mal chamado Death Dark, que no Brasil virou This Dark, que já havia destruído civilizações antigas. Agora planeja, claro, dominar o mundo. Para impedir o ataque, 5 jovens, não tão jovens assim, são escolhidos e ganham poderes de pedras preciosas. Usam ataques de esportes olímpicos e são ajudados por crianças chamadas Computer Boys and Girls, que ficam no centro de comando passando as informações. Resumindo, é isso. Mas vamos ao ponto importante de Gogol 5, que é a dublagem, a sonorização, que é o que distancia a série das outras passadas no Brasil. Essa dublagem que até hoje gera polêmica. Aliás, que fique claro, a dublagem não é o problema, porque a dublagem foi muito bem feita. O problema é a sonorização, a sonoplastia dos episódios. As vozes, as traduções não estão nada ruins. Aliás, nomes muito fortes estão ligados a essa dublagem. O Gogol Red foi dublado por Francisco Bretas, o cara que nasceu para ser a voz dos vermelhos. Ele já tinha feito o Red Flash, depois fez o Red Mask, além de dublar outros personagens de Tokusatsu, incluindo o vilão Shadow Moon em Kamen Rider Black, o Desmander em Black RX, o policial Seishi em Giban, Hetsuga em Jiraiya, o Jaguar em Lion Man, e dar vida a mais um monte de personagens dentro e fora desse universo. O Gogol Black teve a voz de Will Damas, que depois aí fez pequenos personagens só secundários em outras séries da época. Mauro Eduardo Lima fez o Blue, além de personagens variados em Metalder, que não eram poucos, fez o Robô Harley em Giban e o Torra em Jiraiya. Robson Haga teve seu único destaque em dublagens nessa série, como Gogol e Yellow, e as demais aí foram só pequenas participações. Gogol Pink teve a voz emprestada por Alessandra Araújo, que fez pequenas participações em Machine Man, Cybercop, Spilvan, Metalder, Charivan, Kamen Rider Black e Lion Man Laranja, e fez a segunda voz de Heiha em Jiraiya, Marshall em Giban e a Yellow Mask de Maskman. Isso para citar só os heróis principais, tem muita gente boa envolvida nessa série, também não vou ficar falando, senão um programa só sobre isso. A Alamo, que trabalhou nesse processo, mandou muito bem na seleção. Tá bom, mas o que aconteceu então para essas famosas confusões no áudio? Presta atenção que a culpa não é brasileira, como sempre se criticou e sempre se achou. A Band, visando aquele mercado tokusatsu que estava bombando na época, resolveu abrir de novo a grade dela para programação. Lembrando que a Band já havia transmitido séries japas entre os anos 60 e 70, mas isso é outra história. Entra aí então uma tal de Oro Filmes, empresa produtora de vídeos italiana. Ela abre um escritório no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e passa para a Band 3 séries: Charivan, Machine Man e Gogol 5.
E só fez isso mesmo em toda a história da Tokusatsu no Brasil. Assim, encarrega a Alamo a dublagem e sonorização de Golgo 5. Mas aí tá o detalhe, as fitas de Golgo 5 não eram as originais japonesas, as Masters vieram do canal Italia 7 da TV italiana. A rede italiana tinha acabado de adquirir os direitos de Golgo 5 e Machine Man. E agora você também entende por que Machine Man veio parar no Brasil. Era aí o mesmo pacote as duas séries. Aliás, olha isso, as séries lá se chamavam Machine Alien e Gogor 5. Gogor 5! Noi siamo l'esercito di Gogor 5! Ok, vamos entender então um pouquinho da cena lá na Itália. A Itália tem um histórico bem legal com Tokusatsu, principalmente no final dos anos 70 e meio dos anos 80. Por lá foi transmitido, entre vários outros, Megaloman e Spectreman, que são reverenciadíssimos por lá, o naipe do Jaspion no Brasil. Além de outras tramas que também vimos nas telinhas brasileiras, como por exemplo, o primeiro Ultraman, o Inspector, Ryukendo e o Lion Man branco, que lá se chama Ultra Lion. Nem todos pelo mesmo canal, mas é aquela mesma história que a gente conhece no Brasil, sabe? Deu certo em um, todos os outros correram atrás da pequena fatia. E Golgo 5 foi bem, hein? Teve uma audiência legal, passou completo e é bem lembrado. Ele intercalava com o querido Megaloman nos anos 80 e nos 90. Quando pintou o primeiro Power Rangers, voltou para a TV em outro canal, tentando aí puxar pela audiência. E diferente do Brasil, que só uma fita VHS saiu para venda com os 2 primeiros episódios, lá saíram 2 com os 4 primeiros, 2 e 2. Mas voltando para a dublagem, aí vem a chave da história. Quando a TV italiana adquiriu os direitos de Golgo 5, ela enviou para o estúdio de dublagem. Só que não foi junto às trilhas sonoras e as musiquinhas de fundo. Isso foi perdido no transporte e no manuseio. Assim, eles deixavam o que davam da trilha original das fitas Masters e adaptaram como podiam para tapar os buracos com as músicas que eles já tinham por lá. E por isso essa coxa de retalhos. O estúdio italiano remendou trechinhos para cobrir os diálogos japas com efeitinhos e músicas que já tinham de Machine Man, já que esse sim estava com a trilha original lá com eles. Usaram pedaços da abertura de Monte, que a gente já sabe, e abusaram desse trechinho aqui que enjoamos de ouvir. Fora que sabe aqueles barulhinhos que a gente escuta toda hora? Simboliza a civilização asiática. Saíram daqui. Esse chaveirinho estava muito na moda nessa época. Todo mundo tinha. Cada botão tinha uma cor e fazia um som. Com certeza, pela falta de efeitos originais, usaram isso para a criançada assimilar. E mais, cada vez vai ficando mais bizarro. Se liga nesse trechinho que tem em quase todas as vezes que fala o nome do episódio. Numa distribuição ouro, o alvo é a Bela Jovem, versão brasileira Alamo. Numa distribuição ouro, a Fúria do Enguia Mozu, versão brasileira Alamo. A Planta Melão. Esse trechinho é um pedacinho de uma faixa de Battle Fever J. Tá, mas como assim Battle Fever J? O que tem a ver? Acontece que essa série tentou entrar no mercado italiano, só que não rolou. E eles tinham essa faixa, então cortaram só esse pedacinho para tapar esse buraco. E também não dá muito na cara, já que eles não tinham os direitos. No fim, todas são criação do mestre Shumei Watanabe, tanto o Golgo 5 quanto o Battle Fever J. Tá entendendo melhor de onde veio toda essa bizarrice que a gente teve que engolir?
A Band não pegou as master japas, e sim essa maluquice toda italiana. A Alamo não tinha as fitas originais, nem as músicas de fundo, nem efeitos. Então ela teve que repetir o que o estúdio italiano fez. Toda vez que tinha uma fala ou um diálogo, eles tinham que usar os trechinhos, que era o único trechinho que eles tinham, para tapar os buracos. O mesmo de sempre, aquele mesmo de sempre que o estúdio italiano mandou. Isso quando não entrava aquela da abertura. Ou seja, tiveram que repetir a mesma coxa de retalhos que fizeram na Itália. Ma insomma, dove mi stai portando? Qui nella cabina. Agora, falando bem sério, veja o lado bom da coisa. A Itália adora mudar a música de abertura de tudo. Podia ser muito pior. A gente podia ter que aguentar a Gogol 5 com a música versão italiana. Ou então ter que engolir uma versão abertura de Gogol 5 em português. Tá bom, Danilo, mas por que então Charivan e Metalder, que também passaram na Band, não tiveram toda essa confusão? Eu te explico porque elas estavam normais. No caso de Charivan, as Masters foram pegas completas na França, que é onde fica o escritório europeu da Toei, e foram adquiridas as outras séries da época. Charivan, inclusive, que teve capítulos transmitidos por lá, hein? Aliás, nem foram adquiridas pela Band na mesma época, já que o Charivan estreou só 7 meses depois. E Metalder era direito da Everest Video, que já tinha tudinho completo e arriscou colocar sua primeira série em outra emissora, já que tinha uma boa história na manchete com Changeman, Jaspion e tantas outras, né? E pronto, lenda desvendada da dublagem de Gogol 5. Quando você for criticar Gogol 5 agora, não fale que a dublagem tá ruim. Fale que a sonorização está ruim e a culpa não é brasileira, ok? Agora você já sabe que a culpa, ó, Rede Itália 7, lá na Itália. Gostou do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo, porque, cara, esse deu trabalho, hein? Aposto que você não sabia tudo isso. Esse deu muito trabalho. Deixa seu like para valorizar. Se inscreve aqui na barrinha preta para continuar acompanhando o canal aqui desde sempre. E aqui do lado, ó, mais 2 vídeos. Assiste aí, continua seguindo o Tokudok para dar essa força e valorizar o Tokusatsu no Brasil. A gente se fala no próximo vídeo, hein? Abraço, valeu!